Ônibus incendiado, Mônica, ônibus incendiado na Pauliceia, imagens exclusivas do programa Piracicaba Agora, você vai acompanhar, dá uma pena de ver, né? Prejuízo aí para moradores, olha, vamos colocar as imagens exclusivas do programa Piracicaba Agora, aqui a notícia chega antes. Pode soltar o áudio para nós, tá aí, ó, ônibus incendiado, gente, esse momento aí, né, com o ônibus pegando fogo, atingindo duas casas. As chamas altas. Duas casas sendo atingidas. Olha a altura da chama, Mônica. A gente fala nessa questão, você diz que dá um dó, é uma pena. E realmente é uma pena, né? Acaba prejudicando a quem não tem nada, né, a ver com isso, as casas ali próximas, um risco para quem está ali na casa próxima. E a população em geral que precisa utilizar do transporte público, que acaba ficando com ônibus a menos na linha. Então é uma questão de conscientização também, né? Olha quantas pessoas estão sendo prejudicadas por um ato de vandalismo como este. Segundo relatos, aconteceu da seguinte maneira: um indivíduo entrou na frente do ônibus, fazendo com que o motorista parasse o veículo, né? Em seguida, 10 pessoas invadiram aí o ônibus, obrigando as pessoas a descerem, inclusive o motorista a descer. Desceram rapidamente. Na sequência, atearam fogo. Cerca de 10 indivíduos, então, nessa ação de ontem à noite, por volta das 23 horas. Imagens exclusivas do programa Piracicaba Agora. Aqui a notícia chega antes. Olha, essa casa que está ao lado, ela foi praticamente destruída, e toda a lateral do muro e portão. Atrás do ônibus tem aí uma agência, um estacionamento, como se fala aqui em Piracicaba, de venda de veículos. 2 veículos atingidos. Esse bar teve aí também parte aí, atingida, também destruída, assim como também toda a fiação da rua aí, onde está o ônibus, teve que ser trocada. A CPFL agiu rapidamente, foi até o local. Olha a explosão. Olha a explosão. Olha, acabou pegando a rua toda, né? Dos dois lados aí, a proporção das chamas, que eram altas. Olha a explosão, gente. Você vai ver agora que vai explodir realmente aí o tanto que vai de fogo que atinge as duas casas. Olha isso, gente. Volta para mim essa imagem aí. Pode voltar assim mesmo, só voltar para nós não. Volta um pouquinho essa imagem. Ó, momento da explosão. Presta atenção. Meu Deus do céu, volta só esse pedacinho. Olha o perigo, gente. Famílias moram ali. Olha a atitude inconsciente de um indivíduo que coloca fogo num ônibus, sem pensar em moradores e famílias ali. Meu Deus do céu, essa foi a maior. Volta um pouquinho, foi nesse momento que atinge o bar, atinge tudo. Dá uma olhada. Fala se não é um ato irresponsável. Já está pegando fogo no telhado da casa, gente. Observa que depois dessa explosão, o fogo atinge também a residência em frente aí do ônibus. Isso aconteceu ontem à noite. Olha, gente, meu Deus do céu. Quer dizer, é um ato inconsciente, um ato aí de criminosos colocando em risco pessoas de bem que moram ali na rua. Pessoas de bem que moram na rua, infelizmente. São as imagens que chegam para nós. Não, é uma coisa, imagina isso, se atinge e o descontrole que tem, né, que vai até o outro lado. E aí vou ter as imagens, então, aí, Corpo de Bombeiros no local já conseguiu controlar as chamas. Sim. E conseguiu controlar o incêndio das duas casas. Tá aí, olha, totalmente destruído, Mônica. Olha só o que sobrou, né? A carcaça que acabou sobrando desse ônibus. E é o que a gente sempre diz, é a população que acaba saindo perdendo com tudo isso, porque acaba ficando um ônibus a menos. Ficam aí, as pessoas que moram aí ao lado, ficam com medo. O prejuízo, né? E o medo. Agora, porque você imagina um momento de pânico que não é você ficar ali vendo que a sua casa pode pegar fogo, ser incendiada também, por conta aí de uma atitude, né, de vandalismo que a gente está vendo. Olha, destruição total do ônibus. Totalmente que destruído. Poderia estar nas ruas atendendo a população e hoje não está mais. Graças a Deus, nenhum ferido, né? Conseguiram sair rapidamente do ônibus, assim como os moradores também tiveram que ficar coados dentro de casa, porque as duas casas que estão ali, o fogo, a chama, atingiu o portão, a porta e a janela. Então as pessoas ficaram presas dentro de casa. Desespero. Olha que atitude inconsciente, ninguém não está nem aí para o cidadão de bem. Porque os moradores ficaram presos dentro de casa. Se o fogo começa a pegar, você imagina se o fogo pega na casa de fato, por onde os moradores iriam sair?
Se está na porta de casa um ônibus pegando fogo, com calor intenso, labaredas intensas, né? Olha, é uma atitude realmente que a gente não pode de jeito nenhum passar desapercebido aqui, né? Afetando inúmeras pessoas, destruindo bem material. A empresa ali que vende veículos, 2 veículos destruídos dentro do estacionamento, 2 veículos destruídos. Isso aconteceu ontem à noite, por volta, né, das 23h30, meia-noite. São imagens exclusivas do programa Piracicaba Agora. Aqui a notícia chega antes. Programa ao vivo é isso. Aqui a notícia chega antes. Não vai passar amanhã, passa hoje porque é ao vivo. A população tem que saber o que acontece. Por isso o programa ao vivo traz para você aí as informações necessárias da nossa cidade e região. E quando a gente pensa que não vai ter mais imagens como essa assustadora de ações de pessoas sem consciência, a gente volta a ver e volta a se assustar novamente aqui na nossa cidade com mais um ônibus incendiado do nosso transporte público, deixando muitos trabalhadores até, né, sem uma linha de ônibus muitas vezes, modificando o horário, porque não tem muitas vezes ônibus para repor na linha. Olha, é o trabalhador que é prejudicado, né? O trabalhador que necessita desse transporte público para ir e voltar todos os dias no trabalho. As equipes trabalharam em conjunto, né? Tanto a Polícia Militar, a viatura que chegou no local ali, a equipe que chegou no local, rapidamente acionando o Corpo de Bombeiros, os moradores também. Na sequência, o Corpo de Bombeiros para fazer o controle, né? Veio também a CPFL, agiu rapidamente a troca dos fios e da lâmpada da rua. E na sequência veio o guincho retirar esse ônibus aí do meio da rua. Asfalto derretido, fios derretidos, lâmpadas, fachadas de casa, veículos atingidos, um ato aí terrorista, um ato irresponsável de 10 elementos. Agora segue a investigação pela Polícia Civil aqui de Piracicaba, o 3º DP assume a investigação para chegar até a autoria desses criminosos. E que tem que chegar, né? A investigação não pode parar, porque o que a gente não pode se conformar é com cenas como esta aqui em nossa cidade. Pois é, infelizmente, né? Olha, 19 horas e 27 minutos, estamos ao vivo, você pode participar conosco aqui através do telefone 2534-1234, 2534-1234, você participa ao vivo conosco aqui, sugerindo a matéria, fazendo comentários sobre a reportagem, conversando com a gente aqui sobre o que acontece na nossa cidade e também da região. Até deixar aqui um aviso, muitas pessoas que ligam para a nossa reportagem, nós estamos indo, às vezes eu ligo para a pessoa e falo, já liguei faz umas 2 semanas, faz 3 semanas, a gente liga sim, a gente agenda a reportagem e vai até o local para mostrar a reclamação, ou até mesmo para mostrar algo positivo que está sendo feito aí no bairro, isso também é extremamente importante e o Piracicaba Agora apoia para a gente mostrar aqui. Então a gente está entrando em contato e indo aos bairros aqui da nossa cidade para fazer as reportagens. Tem telefone para comentar sobre a matéria aí do ônibus. Alô, boa noite. Alô, boa noite, Neto. Boa noite, quem está falando? Boa noite. Neto, é sobre o ônibus incendiado. Pois não. Há 2 meses atrás, um menor incendiou o ônibus e sofreu grandes queimaduras e foi para o pronto-socorro. Você está sabendo? Estou sabendo disso sim, o rapaz que incendiou foi o último ônibus que foi queimado, né? Ele foi pego aí, o menor teve o maior envolvido também. Os dois foram procurar auxílio aí no posto de saúde, né? A queimadura era tão grande que foi acionado aí a Polícia Militar que deteve, né? Juntamente com a Guarda Civil de Piracicaba. Pois não. Neto, então é o seguinte, veja bem, o nome do menor não pode divulgar, não pode falar nada. Correto. Se é um familiar da gente que está lá dentro onde morre queimado, como que nós ficamos, Neto? Exatamente. Entendeu, Neto? Exatamente. Neto, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela participação. É a indagação que fica, eu concordo plenamente. Isso aqui é um bem público. Isso daqui tem pessoas lá dentro, né? O que acontece, como a gente já viu, que aconteceu uma mulher sendo incendiada no Rio de Janeiro após um ato desse aí por criminosos, a mulher não conseguiu descer do ônibus, ela teve 90% do corpo incendiado, né? Quem é que controla as chamas? Na maioria das vezes é o tipo de combustível que é usado aqui, como gasolina, álcool, né? Pega rapidamente. A coitada da mulher, isso aconteceu no Rio de Janeiro, ela teve 90% do corpo carbonizado, sobreviveu durante 3 dias numa UTI e veio a falecer. Então, fazer uma atitude como essa é uma atitude criminosa. Não é assim que se resolve as coisas. Não é assim que se reivindica as coisas. Não é dessa maneira. Isso aqui é perder razão. Isso daqui é fazer com que a sociedade entenda que quem faz isso é criminoso.
Quem faz isso é criminoso. Quem que vai arcar com o prejuízo das duas casas? Moradores de bem ali, acordando até as 2 horas da manhã, preocupado, né, em perder a única coisa que tem, que é a residência, os familiares e os objetos. Concordo plenamente com o nosso amigo que acabou de ligar. Né? O que acontece caso uma pessoa perde a vida, como aconteceu no Rio de Janeiro? E o trauma que fica, né? Embora não tenha feridos, mas e o trauma que fica para o motorista que estava, né, nesse ônibus, para os moradores ali próximo que tiveram que ficar 4 dentro de casa porque as chamas estavam no portão, e o trauma, como é que fica? Para quem está assistindo, vendo essas imagens, o dia de amanhã pode estar dentro do ônibus e acontecer isso também, né? Acaba perdendo totalmente a segurança aí e ficando traumatizado também a população que precisa utilizar do transporte público. Caos hoje de manhã, já para os trabalhadores que usam o transporte urbano para ir trabalhar. Um ônibus a menos na linha, causando aí problemas, né? Até que a empresa consiga readministrar, né? E colocar um ônibus a mais. Os moradores, trabalhadores daquela região querendo ir trabalhar, demora no ônibus, né? Olha o quanto de transtorno que se faz aí em nossa cidade por conta de um ato como esse daqui. Um ato como esse aqui. Vai ser investigado, então, pelo 3º DP.